Klabin abaixo dos 4,50 do dia para a noite. O que aconteceu? Será que é uma oportunidade ou é uma cilada? Tudo começou no dia 30 de novembro, quando ela estava custando 4,52 e saiu a notícia da sua previsão de investimentos ainda de 9 bilhões em 2023 e 2024, sendo que um dos seus maiores investimentos foi o Puma 2, investiu quase 13 bilhões, inclusive vai investir mais 300 milhões aí em 2024. Então o mercado estava esperando que após essa rodada gigantesca de investimento, a Klabin fosse distribuir mais dividendos, até porque não teria mais um capex tão alto e uma dívida tão alta. Mas aí que frustrou o mercado. Eles ainda pretendem investir mais 800 milhões em silvicultura, que é no replantio das árvores, mais 700 milhões em projetos especiais, mais 1,1 bilhão em 2024 para a compra de madeira em pé e mais 300 milhões na sua nova caldeira em Monte Alegre. Então isso acabou gerando uma frustração no mercado que esperava que a partir de 2024 ou 2025 pudesse vir um dividendo maior. E recentemente, a Klabin anunciou uma aquisição de 6 bilhões de reais por terras e também de madeira. Ela comprou da Arauco. Foi comprado 150 mil hectares e 85 mil são produtivos e mais 31,5 milhões de toneladas de madeira. Então essas terras estão localizadas no Paraná, que são uma das melhores regiões para a produção de acordo com o solo e o clima. Então a Klabin, mesmo com a dívida líquida alta ainda comparada ao seu EBITDA, ela continua investindo. Claro, tem seu projeto para desalavancar, mas é no longo prazo. Eles disseram que essa dívida por enquanto não preocupa. Eles têm total ciência que é possível ir reduzindo aos poucos e ainda assim pagar um dividendo razoável. Sendo que a Klabin no terceiro trimestre de 2023 vendeu 967 mil toneladas de seus produtos, sendo 426 mil da celulose, ou seja, sua commodity, 268 mil de papel, seja cartão ou kraftline, e 262 mil toneladas de embalagens, papelão ondulado e sacos industriais. Um fato interessante é que mesmo a celulose praticamente sendo 45% do seu faturamento, ela resultou em somente 32% de EBITDA, ou seja, lucrando os impostos, juros e depreciações. Então não foi tão rentável como os seus produtos vendidos, sendo que o seu payout ele se origina do EBITDA. Então ele sendo menor, seu dividendo também vai cair. Então quando a celulose está em alta, que foi o que aconteceu nos anos passados, ela chegou a 7.400 dólares a cada 10 toneladas, hoje está custando 5.600. Então teve uma queda bem acentuada recentemente. Por isso que este ano não foi tão forte os dividendos da Klabin com base em 2022. Teve uma queda de praticamente 25% de lá para cá. E se a celulose representa quase 50% do seu volume de vendas, seria um impacto gigantesco no seu EBITDA. Sendo que mesmo a celulose tendo uma queda, ainda assim sua demanda subiu e o seu preço também. O que impactou foi o papel e a embalagem, que tiveram suas demandas retraindo. Tanto é que o volume de vendas do terceiro trimestre deste ano comparado ao ano passado caiu 5%. Então, teoricamente, um dos principais culpados foi em si o preço da commodity, porque uma queda de 5% no seu volume de vendas não era para cair tanto assim o seu EBITDA e sua receita líquida. Foi uma queda de 41% de EBITDA, até porque a celulose representou somente 439 milhões de EBITDA, enquanto papéis e embalagens 913. Já em 2022, no terceiro trimestre, a celulose representou, inclusive, mais do que papéis e embalagens. Foi 1,2 bilhões de EBITDA. Inclusive, o preço líquido do seu papel de containerboard caiu 35%, mas de papel cartão subiu 7%. De embalagens, todos tiveram também uma pequena alta. Já a celulose, seja a fibra ou então a fibra longa de fluff, caiu 20% e respectivamente 36%. Então foi uma queda bem mais acentuada do que o aumento comparado ao preço líquido dos papéis e das embalagens. E a dívida líquida da Klabin, na verdade, em 2021 já foi mais alta. Se você comparar no primeiro trimestre de 2021 ou então no terceiro trimestre de 2020, chegou a 4,6 vezes. Hoje estamos em torno de 3,2. Então não é tão alarmante, ela consegue ainda reduzir tranquilamente. Já que sua dívida bruta é 28,7 bilhões, o que ela tem em caixa é 7,8. Então sua dívida líquida seria 20,9. Outro ponto especial é o seu projeto Puma 2. Então com seu roadmap de produção, ou seja, seu início, já foram produzidas a mais 165 mil toneladas. E em 2027 adiante, então para o médio prazo, vão produzir 460 mil toneladas a mais. Então para uma empresa que vendeu 967 mil toneladas em um trimestre, aumentar 465 mil a mais, seria um aumento bem significante
podemos dizer que em torno de 20 a 30%. Isso no volume de vendas para papel cartão, que é um dos ramos mais rentáveis da Klabin, já que a celulose oscila bastante e quando está em baixa não é tão lucrativo. Então a Klabin vai ficar muito mais sólida com o projeto Puma II a todo vapor. Inclusive o projeto Figueira também já foi 39% concluído, foi investido 0,4 bilhões e vão investir ainda quase 1,2, no total 1,57. Esse projeto vai aumentar a capacidade também da conversão em papel ondulado. Então a Klabin está tentando fugir da dependência da celulose, cada vez mais focando nos seus produtos que é fabricados a partir da celulose, igual a Irani. O que temos que entender é o seguinte: em 2022 a Klabin pagou 30 centavos de dividendos por ação, em 2023 27 centavos. Então mesmo com essa queda na commodity, ainda assim impactou em cerca de 10% de seus dividendos. Agora digamos que no médio prazo, esses 30 centavos, somados em torno de 25% de aumento de produção, se refletem em 37 centavos. Se ela aumentar o seu lucro, seja produzindo mais ou tendo uma margem líquida menor, poderemos ver facilmente 40 centavos de dividendos. Se formos dividir pela cotação de hoje, de 4,41, chegaríamos em 9% de dividendos. Isso, claro, no médio prazo, daqui a alguns anos, quando o projeto Puma II estiver na sua eficiência máxima, e o que vai ajudar a Klabin, na verdade, mesmo ela não sendo tão dependente da celulose, é em si a sua commodity na alta, porque vai aumentar e muito a eficiência das suas vendas. Eu gosto sempre de comparar o seguinte: em 2021, a bolsa tinha sofrido uma queda bem monstruosa e estava se recuperando. A Klabin chegou a mais de R$ 6, sendo que o EBITDA da Klabin em 2021 foi 6,27 bilhões. E naquela época ela não pagou um bom dividendo, optou por não distribuir um dividendo considerável. Mesmo assim a Klabin chegou a custar mais de R$ 6. Então hoje, teoricamente, com todos esses benefícios no médio prazo, aumento de produção, a menor dependência da celulose e por ser uma empresa centenária, consolidada, que é uma empresa útil para a sociedade, ela ainda não estaria tecnicamente cara, até porque ela pagou 27 centavos neste ano de dividendos. Claro, no próximo ano, como a commodity já caiu bastante e a produção tende a se manter ou até crescer, você poderia estipular no mínimo um price tag de R$ 4,50. Então não seria tão caro hoje você comprar a esse preço. Mas agora R$ 6 em 2021, aí sim naquela época estava muito cara. Eu procuraria no mínimo um yield de 6% com a Klabin, porque ela é uma empresa que não tem mais tanto crescimento comparado a uma small cap. O crescimento é mais lento, então o seu principal retorno vai vir dos dividendos em primeiro lugar, depois valorização. Então empresas que não têm tanto upside, o requisito de dividendos tem que ser mais alto. Outro ponto é que seu PVP hoje está em 2,22. Se você for comparar, ela chegou próximo disso em 2016, então ela está bem descontada comparado aos seus anos anteriores. Claro que não é só esse indicador que você leva em consideração. O PL de 8 vezes lucro também não está tão atrativo. O seu EV sobre EBITDA também não está tão atrativo assim, então ela está beirando o preço teto, até porque é uma empresa com dívidas, mas recomendado é você analisar com base no EBITDA e não em si no PVP. O seu ROI está em declínio também, mas ainda assim é um excelente ROI. Ela tem uma liquidez corrente bem alta, um bom crescimento de lucro, um ROIC também próximo de 10%, é um bom ROIC, um payout de 20% do seu EBITDA. Então ela distribui dividendos não em si com base no seu lucro líquido, mas sim o EBITDA, o que é um ponto positivo, com base na geração de caixa. Então o dividendo tende a ser maior, sendo que no gráfico de lucro com cotação eles se igualaram. E quando ela estava a 5,21 em 2020, aí sim ela estava cara. Hoje tem uma simetria de mercado, então teoricamente não é uma pechincha, mas também não está cara. Um ponto muito positivo é que sua receita líquida vem crescendo também, o seu lucro é uma montanha russa. Isso porque era uma empresa muito focada na commodity, tende a reduzir no médio e longo prazo. De acordo com a projeção para o próximo ano, podemos esperar talvez um dividendo de 32 centavos. Se você exigir no mínimo 7% de dividendo yield, chegaria no preço tag de 4,57. 4,50 para arredondar e ser mais criterioso. Então até 4,50 não seria caro você comprar Klabin, já que ela chegou a mais de R$6 e lucrava muito menos do que lucra hoje e estava com capex bem alto também. Mas claro, no preço de hoje eu ficaria com a Irani. Não é que não seja uma oportunidade Klabin, são empresas com focos um pouco diferentes. A Irani tem o foco no mercado interno, ela não vende sua celulose, não vende a commodity, ela fabrica seus produtos e vende. É o que a Klabin está mudando seu foco. Então é muito menos cíclico a Irani. Ela é negociada num PL menor, num PVP menor, num EV sobre EBITDA e EBIT também bem menor. Tem um dividend yield maior. Ela também tem um ROI e um ROIC, que é o retorno sobre capital investido. É melhor analisar com empresas com dívidas bem superior à da Klabin. Uma dívida líquida com base em seu EBITDA bem controlada. Então hoje eu ficaria com a Irani
Então eu acharia mais atrativo comparado à Klabin e também a uma Small Cap. Claro que a Klabin não está cara. O que eu estou querendo dizer é que eu tenho preferência por outra empresa. Por isso que eu não aumentei meus aportes na Klabin. Mas se você acredita na empresa no médio e no longo prazo, nesses preços de hoje seria bem atrativo. Para o curto prazo, se você quer receber um bom dividendo ou valorização, eu não esperaria por isso. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem emojis personalizados para usar à vontade, tem acesso a uma planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. É um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.